Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6. Nós vamos ler o trecho que relata a multiplicação dos pães e peixes. Esta é uma cena, é um episódio, é um momento em que Jesus demonstra o seu poder. E isso foi tão importante naqueles dias que depois deste momento, várias vezes, as pessoas procuravam Jesus porque ele havia multiplicado os pães. O nosso olhar para esse texto nesta manhã buscará entender um pouco sobre essa relação entre a fome da alma e a oferta do pão da vida. Será uma reflexão olhando para esse texto e pedindo que ele nos fale sobre a nossa própria alma faminta, sobre a nossa necessidade do pão da vida. O que o Senhor precisa nos ensinar é o quanto eu e você precisamos dessa comida espiritual, mas além disso, o quanto o mundo precisa que eu e você ofereçamos essa comida a outras pessoas. Não se trata apenas de nós comermos e nos fartarmos. Não se trata apenas de eu e você estarmos aos pés de Jesus. Mas há pessoas que precisam de nós. Ao nosso lado, todos os dias. E nós precisamos repartir o pão com elas. Que pão iremos entregar às pessoas? Às pessoas famintas, necessitadas. Se não tivermos nós mesmos comido deste pão. Então, o trecho é uma reflexão sobre tudo isto. É uma aula sobre a fome da alma e a oferta do pão da vida. Vamos ler o trecho que diz: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Lembra que ele curou um paralítico a semana passada? Foi o nosso objeto. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus fazia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães
E tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois de que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam ali para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Nos ajude, Senhor. Nós suplicamos a termos a fome, mas termos o amor necessário para também alimentar quem tem fome. Nos ajude a alimentar a nossa alma e nos ajude a alimentar outras pessoas. Nos dê, Pai, a clareza sobre o pão da vida e a sua oferta através da nossa vida. Nos ajude, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos então diante de uma cena que desafia a nossa fé. A fé se alimenta do pão da vida. A fé, ela se alimenta do pão que dá a vida. Deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa errada, minha gente. Não estou não, está ligado. Não está passando. Por favor, passa para mim o slide, please. Ou ele está travado. A fé se alimenta do pão da vida. Você precisa entender essa dinâmica. A multiplicação dos pães é uma aula sobre a fome da alma. Veja que o texto vai dizer que Jesus queria testá-los. Não se trata apenas de um milagre de ocasião. Não se trata apenas de um problema que Jesus queria resolver. As pessoas estão com fome, então vamos dar comida para elas. Não! Jesus está testando a sua igreja. Jesus está chamando você a pensar sobre a fome da alma das pessoas. Porque, em geral, nós nos preocupamos só conosco mesmos. Mas nada pensamos a respeito do que outros precisam. Mas Jesus notou a multidão. E ali estava o pão da vida, Jesus. Nós precisamos pensar sobre a oferta do pão da vida. E esta oferta do pão da vida, só quem já comeu dele é que pode dar aos outros. E quem já comeu do pão da vida e se fartou, precisa distribuí-lo. Então eu quero convidar você, meu amado irmão, a refletir sobre isso. Vamos começar. Muito obrigado. Está ótimo. Você está passando melhor que eu. Obrigado. Fica atento aí que você está indo muito bem, Caian. Eu estou impressionado, eu gostei. Isso é muito bom, essa sintonia. Isso me ajuda muito. Assim eu fico atento só com vocês. A nossa fé se alimenta do pão da vida. Então nós precisamos trazer pessoas à presença de Jesus. E quando eu digo trazer pessoas à presença de Jesus, não estou falando apenas em convidá-los a vir a um culto. Estou falando em você apresentar Jesus, em trazer pessoas para o ambiente onde o pão da vida é distribuído. Trazer gente para o lado da sua vida, porque através de você,
através do que Cristo fala em e através de você, eles vão se alimentar. O texto pode passar? O texto vai construir isso numa história mostrando o quanto Jesus estava perto das multidões. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Uma grande multidão seguia, meus irmãos. É preciso ter esse discernimento de que somente próximo a Jesus é que comerão o pão da vida. E essa é uma realidade que você deve pensar. É preciso levar as pessoas para perto de Jesus. Há algo que a Bíblia fala de muito interessante. O apóstolo Paulo, falando de si, ele diz: já não sou eu quem vive, mas é Cristo vivendo em mim. É onde você está, é o seu compromisso, essa construção de andar ao lado de Jesus. Jesus atravessa o mar de Tiberíades junto com seus discípulos e esta multidão o persegue. É preciso lembrar que as pessoas precisam de Jesus. E talvez você precise começar olhando para si mesmo. Você precisa de Jesus. Você precisa se alimentar. Às vezes o seu modo de seguir Jesus é absolutamente tímido, sem nenhum propósito. Você o segue por alguma tradição? Você o segue por algum entusiasmo humano, qualquer, passageiro? Você o segue por ocasião, quando você precisa de algo? Não é assim que se alimenta. Nós já sabemos, nós nos alimentamos todos os dias. Nós só não nos alimentamos quando desorganizamos a vida, perdemos as nossas horas, estamos apressados, conturbados ou quando estamos doentes. E se você é um desses que pouco se alimenta de Jesus, ou você trocou a vida com Jesus pelo mundo, ou você está doente. E se você já ficou doente quando era criança, a sua mãe deve ter falado: você precisa comer porque você precisa melhorar. Já passaram por isso? Já disse isso para as meninas, Débora? Você precisa comer porque você está doente. Você precisa melhorar. Ah, mas não estou com vontade, mas precisa comer. Opa, estou achando que isso aconteceu algumas vezes, viu? Escutem, irmãos. Às vezes você não se alimenta porque você está doente. E todos precisam do pão da vida. É preciso despertar para essa necessidade da alma humana. A começar em você, como eu digo. Mas lembre-se, a multidão precisa comer através da sua vida também. E essa multidão, quem é essa multidão, pastor? Essa multidão são os amigos, Lucas. Essa multidão são os filhos, Ivan. Essa multidão é esta cidade, minha igreja. Esta multidão são as pessoas do trabalho. Esta multidão está ao nosso redor. E eles precisam que nós tenhamos saboreado este pão e entreguemos para eles estes pães. Precisamos desta consciência
Precisamos despertar para este papel de alimentar pessoas, de cuidar de pessoas. Deixa eu pegar um exemplo. Talvez você não pense sobre isso, mas se você é um pai, e talvez você olhe seus filhos, eles não têm se alimentado de Cristo, e você diga, não, mas eles estão felizes. Não estão. Eles estão doentes. E precisam do pão da vida. Alimente-os. Às vezes é o seu pai, às vezes é a sua mãe, às vezes é o seu irmão. E se você não alimentá-los, se você não ajudar a sua fé a crescer, eles morrerão de fome. Porque eles não têm de onde tirar pão. Vamos passar para o próximo ponto? O texto diz que Jesus subiu ao monte, se assentou com seus discípulos ali, e os discípulos precisavam desse desafio. Jesus fala para eles assim, estava perto da festa da Páscoa, vendo a multidão que se aproximava, Jesus olha para aquela multidão e ele pergunta para Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para eles? O texto vai dizer que ele fez isso porque ele estava perto, ele estava querendo testá-los. Onde é que compraremos pão? Aqui, eu quero parar aqui. Você precisa lembrar que você tem que alimentá-los. Desperte para isso. Filipe estava querendo se esquivar. Filipe estava querendo usar a própria limitação como uma desculpa. 200 denários, 200 dias de trabalho. Lembra, o denário era o salário de um dia. 200 dias de trabalho de uma pessoa não seria suficiente para comprar pão, para dar um pedaço para cada um. Então nós não temos culpa se há uma multidão lá fora. Nós não temos culpa se o mundo está do jeito que está. Nós não podemos resolver esse problema. É isso que Jesus não quer que você pense. Será que eu posso competir com a universidade, com o college, onde meu filho estuda, onde um professor com doutorado está explicando para ele a origem do universo sem Deus? Será que eu posso competir? Onde eu vou comprar este pão? Eu não tenho esse recurso. Há mais poder na oração de uma mãe que ora pelo seu filho que no universo inteiro de livros para convencer um coração a servir a Deus. Na simplicidade da sua fé, só não perca de vista que você precisa alimentar as pessoas. Desperte para isso. Pode passar o slide. Pode ir para o próximo verso aí. Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia que estava para fazer. Felipe respondeu, nem mesmo 200 denários de pão seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aí vem o André. O André diz assim, Senhor, André tenta uma solução, ele tenta uma desculpa um pouco melhor. Fala, Senhor, nós só temos aqui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui André vai dizer assim, vamos comer só nós, a gente tem 5 pães, já dá para 5 de nós alguma coisa. Não dá para alimentar todo mundo, mas dá para a gente cuidar da gente, quem sabe?
A gente manda a multidão embora e a gente fica aqui e aproveita o lanchinho. Eu não sei se era isso que André tinha em mente. O que eu quero dizer para você é que mesmo que sejam poucos os seus recursos, você não pode abandonar a multidão com fome. Mas eu não sei muito, eu não entendo muito, eu não sei nada da Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Não se trata exatamente do quanto você já tem, do que representa a sua bagagem ou a sua vida. Mas quem sou eu, pastor? Ou nós aqui, quem somos nós? Uma igreja de imigrantes numa grande nação, usando um templo emprestado de uma outra igreja? Quem somos nós para pensarmos em alimentar uma multidão nessa cidade, nessa região, para esse povo que nos acolhe aqui? Nós somos só 5 pães e 2 peixes. Que é isso para um país tão enorme? A maior potência do mundo, que é isso para este povo? Quem somos nós? Desperte, irmão. Não se trata do que temos ou de quem somos, mas do pão que nós compartilhamos. Trata-se de crermos que o pão que nós oferecemos, Jesus Cristo, pode mudar o mundo. E aí eu quero caminhar um pouquinho mais. Você precisa confiar no poder de Jesus em prover alimento para todos. Aqui eu já começo com um desafio. Vocês sabem, eu trabalhei numa universidade. Eu e a Márcia tivemos esse privilégio lá no Brasil de darmos aula para jovens. E a universidade é uma experiência que eu agradeço a Deus todos os dias. Porque mesmo sendo uma universidade presbiteriana, o ambiente de descrença no mundo acadêmico no Brasil, e pelo que eu percebo também aqui na América, é muito grande, é enorme, é poderoso. As histórias que eu li ou ouvi nos noticiários sobre o Charles Kirk, com as suas mensagens nos campos universitários, representam isso. A própria morte dele representa isso, o poder da resistência desse mundo. Mas não é olhando para a nossa força ou para o nosso poder que nós vamos alimentar o mundo. Nós precisamos confiar que Jesus tem poder. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até o Brasil, os Estados Unidos, os confins da terra. Irmãos queridos, Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Jesus assume o controle da cena. Seus discípulos estavam ali perdidos sobre suas possibilidades. Temos pouco, não temos dinheiro, e mesmo que tivéssemos seria pouco. Mas Jesus assume o controle da cena. Façam com que todos se assentem. E agora mostra-se para nós o tamanho do desafio. Havia muita relva naquele lugar, os homens se assentaram e eram quase 5.000. Já ouvi muitas contas sobre esses quase 5.000. As contas mais comuns que eu ouço é que, como não eram contados mulheres e crianças da época, poderíamos imaginar que pelo menos em torno de umas 7.000 pessoas poderiam estar ali. Mas mesmo que fossem somente 5.000 pessoas, não importa. Era um grande desafio. Aí Jesus vai fazer o quê? Ele vai pegar o pão. E ele vai fazer o gesto mais simples. Um gesto que ele fará mais tarde
no dia em que, junto com seus discípulos, lembra que o texto começa, era perto da festa da Páscoa. Esse era um gesto que Jesus iria repetir novamente algumas vezes. E ele repetiria esse gesto quando ele se assenta depois da Páscoa com seus discípulos e diz: isto é o meu corpo. Havendo dado graças, disse: isto é o meu corpo. O pão da vida. Jesus deu graças e começa a distribuir os pedaços de pão. E também os peixes. E o texto diz que podia pegar quanto queria. A abundância do pão da vida não está na igreja, está em Cristo. Conta-se a história de um missionário que foi para a Índia pregar o evangelho. Tinha a expectativa de que faria um grande ministério. Pregou por 5 anos. Só se converteu uma pessoa. Parece que foi um fracasso, né? O cidadão que se converteu foi Sadhguru Darshan. Esta é uma história conhecida. E Sadhguru Darshan, um indiano, se tornou um dos maiores missionários entre os povos, as castas da Índia. Sabe, irmãos, o que o Senhor pode fazer através de você não está sob o seu controle. Está nas mãos de Jesus. Talvez Deus tenha chamado para este rebanho alguns, ou ainda que fosse um, Sadhguru. Significa que Deus tem um plano de alimentar uma grande multidão. Por que é que você está aqui essa manhã? Essa tarde, né? Por que é que você está aqui? Você está aqui porque o Senhor quer alimentar você e, através de você, alimentar outros. Pode passar o slide? E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram. Irmãos, o texto aqui não fala, mas no texto, salvo engano, o texto de Marcos diz que sobraram 12 cestos cheios. Bom, e por que 12, né? Um para cada discípulo. Os discípulos precisavam ver em suas próprias mãos que o pouco com Deus é muito. Que o poder de Jesus Cristo vai muito além de nós e de quem nós somos. Confie, meu amado irmão. Confie, meu jovem. Confie, minha irmã, sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre seus filhos, sobre aqueles que te conhecem, sobre os seus amigos. Confie no poder de Jesus, de usar a sua vida para distribuir o pão da vida para muitos. Com certeza vai sobrar. Encheram 12 cestos de pedaços. Não, aqui disse. Encheram os 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Essa é a coisa que mais importa. O texto diz que a multidão estava tão impressionada. Ele diz, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, esse era o profeta que devia vir. Esse é um ponto para eu e você pensarmos. Igreja Presbiteriana City K Fall River, não se trata de nós. Se trata do que Jesus pode fazer através de nós. E o que nós queremos não é que a multidão nos reconheça. Nós queremos que a multidão tenha essa mesma experiência. Isso era o que nós esperávamos. Um profeta. Um Deus entre nós.
Jesus Cristo. Que a palavra de Deus cresça entre nós. Que o viver com Deus seja usado para que mais pessoas, quando eu olho para estes bancos, eu espero vê-los mostrando esse dia e esse tempo em que Deus espalhará o pão e muitos comerão fartamente. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou sozinho para o monte, porque o objetivo de Jesus não é poder nesse mundo. O objetivo de Jesus é a vida eterna, é o reino dos céus. O nosso objetivo, como igreja, é o reino dos céus. É a salvação de almas. É a mudança de vidas. É a transformação dos lares. É a mudança nos casamentos. É o coração das crianças. É a vida dos jovens. O objetivo nosso como igreja é a honra de Jesus. Eu quero encerrar lembrando 3 coisas. Levar as pessoas à presença do pão da vida. Levar Jesus para as pessoas. Despertar para a tarefa de distribuir, de alimentar as pessoas. Confiar no poder de Jesus de dar alimento a todos quantos estiverem aqui conosco. Não se esqueça de como nós começamos. Esta cena, ela tem a ver com o fato. Essa cena tem a ver com o fato de que as almas estão com fome. E nós precisamos oferecer o pão da vida. Você se reconhece nesse papel, irmão? Sim ou não? Você está satisfeito com a distribuição de pão da vida que você tem feito? Você acha que pode melhorar? A sua confiança está em quem? Em você ou em Cristo? Se hoje ela está em Cristo, apenas distribua o pão. Eu quero convidar o grupo de louvor a vir à frente. Já vão preparando para me dizer qual é a música, tá? Eu tenho que lembrar de conversar com vocês no início do culto, assim eu não preciso perguntar. Vim para adorar-te, in English. Eu quero convidar você a ficar em pé. A letra desta música estará em inglês, mas em português ela diz: vim para adorar-te, vim para dizer-te, tu és o meu Deus. Ela é conhecida. E acho que mesmo cantando em inglês você conseguirá dizer isso para Deus. E a melhor maneira de você adorar o Senhor é você mostrar às pessoas quem Ele é e apresentar o pão da vida a todos. Vamos adorar o Senhor.